Amigas e amigos ouvintes, bem-vindas e bem-vindos. Começando o episódio de número 5 do podcast de Galiano a Parolagem. Conforme já explicamos nos episódios anteriores, sempre começamos com a apresentação de um texto de Eduardo Galeano, autor uruguaio, falecido em 2015, e, na sequência, prosseguimos com um bate-papo sobre o texto em si, os assuntos e ideias relacionadas. Hoje serão 2 os textos apresentados. O primeiro é intitulado Os Negros e o outro Da Mutilação à Plenitude. Ambos integram a obra Futebol ao Sol e à Sombra e são aqui reunidos por tratarem de um tema em comum: racismo no futebol. Fiquem com os textos e logo após com a parolagem. Os Negros. Em 1916, no primeiro campeonato sul-americano, o Uruguai goleou o Chile por 4-0. No dia seguinte, a delegação chilena exigiu a anulação da partida, abre aspas, porque o Uruguai escalou 2 africanos, fecha aspas. Eram os jogadores Isabelino Gradin e Juan Delgado. Gradin havia feito 2 dos 4 gols. Bisneto de escravos, Gradin tinha nascido em Montevidéu. As pessoas se levantavam quando ele se lançava a uma velocidade espantosa, dominando a pelota como quem caminha e, sem se deter, evitava os adversários e arrematava na corrida. Tinha cara de santo e, quando fazia cara de mal, ninguém acreditava. Juan Delgado, também bisneto de escravos, havia nascido em Flórida, no interior do Uruguai. Delgado brilhava dançando nos carnavais e fazendo a bola dançar nos gramados. Enquanto jogava, conversava e gozava os adversários. Larga esse cacho, dizia, levantando a bola, e lançando-a, dizia, sai fora que lá vai areia. O Uruguai era, naquela época, o único país do mundo que tinha jogadores negros na seleção nacional. Da mutilação à plenitude. Em 1921, a Copa América ia ser disputada em Buenos Aires. O presidente do Brasil, Epitácio Pessoa, baixou um decreto de brancura. Ordenou que não se enviasse nenhum jogador de pele morena, por razões de prestígio pátrio. Das 3 partidas que jogou, a seleção branca perdeu 2. Nesse campeonato sul-americano, Friedenreich não jogou. Naquela época era impossível ser negro no futebol brasileiro e ser mulato era difícil. Friedenreich entrava em campo sempre tarde, porque no vestiário demorava meia hora esticando o cabelo. E o único jogador mulato do Fluminense, Carlos Alberto, branqueava a cara com pó de arroz. Depois, apesar dos donos do poder e não por causa deles, as coisas foram mudando. Bem mais tarde, com o passar do tempo, aquele futebol mutilado pelo racismo pôde se revelar em toda a plenitude de suas diversas cores. Após tantos anos, é fácil comprovar que foram negros ou mulatos os melhores jogadores da história do Brasil, de Friedenreich a Romário, passando por Domingos da Guia, Leônidas, Zizinho, Garrincha, Didi e Pelé. Todos vinham da pobreza e alguns voltaram a ela. Por outro lado, nunca houve nenhum negro ou mulato entre os campeões brasileiros de automobilismo. Como o tênis, o esporte das pistas exige dinheiro. Na pirâmide social do mundo, os negros estão embaixo e os brancos em cima. No Brasil, chamam isso de democracia racial, mas a verdade é que o futebol oferece um dos poucos espaços mais ou menos democráticos onde as pessoas de pele escura podem competir em pé de igualdade. Podem, mas até certo ponto, porque também no futebol, uns são mais iguais que os outros. Embora tenham os mesmos direitos, nunca competem nas mesmas condições o jogador que vem da fome e o atleta bem alimentado. Mas, pelo menos no futebol, há alguma possibilidade de ascensão social para o menino pobre, em geral negro ou mulato, que só tem a bola como brinquedo. A bola é a única varinha mágica em que pode acreditar. Talvez
ela lhe dê de comer, talvez ela o transforme no herói, talvez em Deus. A miséria o torna apto para o futebol ou para o delito. Desde que nasce, esse menino é obrigado a transformar em arma sua desvantagem física e rapidamente aprende a driblar as normas da ordem que lhe nega um lugar. Aprende a descobrir como despistar cada pista e torna-se sábio na arte de dissimular, surpreender, abrir caminho onde menos se espera e tirar o inimigo de cima com um requebro de cintura ou qualquer outra melodia da música malandra. Hora de parolagem. Primeiramente, o meu olá para o amigo Lenine Silva, camarada de longa data, né, Lenine? Que fala direto de Florianópolis. Sim. Tudo bem aí, Lenine? Tudo certo, Eduardo. E aí, como é que tá as coisas por aí? Tudo tranquilo, falo diretamente de Sertãozinho, a Califórnia brasileira. Lenine, o tema nesses dois textos é racismo no futebol. Racismo, de modo geral, e no futebol. Tema denso, mas que não pode, né, Lenine, ser colocado de fora desta e de outras parolagens. Ele merece muito ser tratado, mastigado, e pelo que a história e a atualidade, infelizmente, nos mostram, precisa ser transformado, já que ainda não foi superado. Esse passado, cara, nos envergonha, e o presente, infelizmente, não tem sido motivo algum de orgulho. Eu vou começar aqui pedindo assim, desculpa, pedir para os ouvintes relevarem se a gente tiver qualquer falha em relação a alguma lacuna, alguma omissão de aspectos históricos dessa luta antirracismo, né? Mas assim, a gente vai partir aqui de alguns fatos presentes no trecho lido do Galeano e das nossas experiências, saberes a respeito, essa conversa improvisada que a gente tem nos nossos episódios. Lenine, falando do texto, quais assim as suas impressões a respeito deles? Alguma coisa que tenha te chamado a atenção? Ou o que você acabou lembrando quando viu os relatos aí do Eduardo Galeano? Não, o texto é maravilhoso, né, cara? O texto é muito bom. As atitudes são detestáveis, né, cara? Muito ruim, muito ruim. Eu lembro desse pó de arroz aí do Fluminense, cara, que eu descobri por que a torcida tinha um nome, a torcida ficou com o nome de pó de arroz, né? Torcida pó de arroz, que era por causa disso, né? De eles pintarem o jogador que era mais escuro, para deixar ele um pouco mais claro. É lamentável, né, cara? Algo ridículo, chega a ser... É horrível, não tenho o que comentar sobre isso. É triste, cara. Eu vou te falar que essa situação narrada no primeiro dos textos, né, intitulado ali Os Negros, aquela situação onde após a goleada que o Chile sofreu do Uruguai, os chilenos pedem anulação da partida, né, como o Eduardo Galeano colocou ali, abre aspas, porque o Uruguai escalou 2 africanos, fecha aspas. Esse é o motivo para pedir a anulação da partida, né, cara? Isso no ano de 1916. Aí eu repito, 1916, cara. Pouco mais de 100 anos, 104 anos. Né? Considere aí que no Chile a abolição da escravidão aconteceu em 1823, quase 100 anos antes desse episódio da goleada sofrida pelo Uruguai, do Uruguai em cima do Chile. Quase 100 anos antes. Então, já tinha passado 100 anos. Isso, a abolição no Chile, né? Isso é interessante até de comentar, cara, porque a abolição da escravidão na América Latina, ela acontece em diferentes momentos. O último país que vai decretar aí o fim da escravidão é o Brasil. Outra coisa pra gente se envergonhar. Daí já é 1888, mas mesmo assim a gente está falando aí de quase 20 anos, 30 anos, 28 anos antes desse episódio envolvendo aí o futebol. Mas no caso do Chile, cara, como foi em 1823, quase 100 anos antes, é uma atitude abjeta, cara, não tem fundamento.
a gente acha nojenta, nos revolta, né? Mas vamos lá. Assim, ó, sendo simplista, se em 1823 já tinha sido abolida no Chile, cara, o mínimo é que, sei lá, em 1824 já não deveria existir qualquer atitude como essa, né? Agora, fica tudo ainda pior se a gente considerar que o país já tinha abolido a escravidão, então, sendo preciso, agora há 93 anos. Essa situação ela acaba exemplificando o fato de, mesmo com o fim da escravidão, ainda existe perseguição, violência, preconceito contra a população preta ou a população negra, né? E aí, falando do Brasil, como eu citei, 1888, cara. Então, o Brasil, a abolição acontece 55 anos depois do Chile, né? O Brasil é o último país das Américas a declarar a abolição. E aí, nesse sentido, infelizmente, seria o último a deixar de viver episódios como esse descrito do Galeano, né? Se a gente pensasse numa coisa bem absurda, que aboliu a escravidão, mas ainda tem um tempo que ainda vai acontecer as violências, a diferença. Então, como o Brasil ainda foi o último, esse tempo ainda, esse período seria mais recente ainda. É escroto pensar tudo isso. Mas isso porque a gente não trata apenas, a questão não se trata apenas de ter ou não a escravidão legalizada. Isso é um absurdo. O absurdo é pensar que um grupo de pessoas, seja por características físicas, étnicas, de ancestralidade, do lugar que nasceu, de orientação, o que for, cara, é ridículo a gente pensar que um determinado grupo de pessoas possa ser considerado menos. E por ser menos, acaba sendo vista por quem é o racista, o preconceituoso, como se fosse esse grupo, como se ele fosse menos humano, como se ele fosse sub-humano. E parece que é esse que é o fundamento, né? Esse que é o subtexto por trás da reclamação do Chile. Né? Seria como se eles colocassem assim, anulem a partida porque o Uruguai escalou 2 jogadores que não são humanos para jogar. Cara, sim, dá raiva, assim, dá um sentimento horrível por dentro, assim, como que não se enxerga? Eu sei que há um momento histórico, pode vir com a explicação que quiser, assim, e aí as pessoas naquela época viam, mas é impressionante, cara, como esse distanciamento da humanidade, de olhar o próximo, ainda mais considerando países com esse viés cristão, católico, sabe? Então, sei lá o que mais falar, cara, a respeito. As coisas mudaram, mas não mudaram tanto, né, cara? Se tu for dar uma olhada agora, não se cancela um jogo, não tentam acabar com o jogo por causa de um gol de um atleta negro, mas o racismo ainda continua e é forte, né, cara? Porque quem não lembra daquele caso do Daniel Alves lá, da torcida do adversário jogando uma banana no campo e ele descascando a banana e comendo? Preconceito, né? Esse preconceito continua no mundo inteiro, né, cara? É na Inglaterra, é na Rússia, é na França, é no Brasil, é no Japão. Continua. O preconceito perdura. De uma forma um pouco diferente. Hoje se pune muito. Se pune não tanto ainda, porque no meio da torcida é difícil também tu identificar quem tá agredindo. Mas se tem hoje punição em relação a isso, podia ser mais rigorosa, mas as coisas não mudaram tanto assim, não. Você citou o Daniel Alves, né? Mas todas as manifestações que ocorrem, né? Quando chamaram o goleiro Aranha de macaco, tudo que está acontecendo na Europa atualmente com as torcidas, os ultras, né? Ligadas, diga-se de passagem, a uma extrema-direita nacionalista, contra a imigração, que não vai muito longe em termos de posicionamento político e alinhamento com o que a gente vivencia no Brasil, mas não ainda com tanta manifestação nos estádios, ainda, e olha lá, porque na real acontecem, né? Mas enfim, cara, quando acontecem essas ações racistas, elas estão bastante ligadas a essa depreciação, essa diminuição, né, da condição do outro, né, como se ele fosse menos, né? E eu não tenho acompanhado Big Brother,
mas eu acompanhei a discussão presente no programa por conta do participante, o ator Babu, que recentemente fez até uma palestra lá dentro, explicando para as demais participantes lá diferença, uma das diferenças até para a nomenclatura, né, para o termo negro e preto, como ele prefere ser chamado de preto, porque o negro tem, na origem da palavra, na etimologia da palavra, uma ligação com um inimigo, com um valor que diminui o outro, enquanto que preto é apenas a oposição ao branco, a diferença do branco, né? E aí ele, numa das repercussões que eu vi a respeito dessa fala do Babu, até mencionava assim, né, que eu não sei se o Babu chegou a falar isso, mas ninguém toma um café negro, a gente escolhe o café preto. Ninguém ganha uma grana negra, a gente ganha uma grana preta. E aí o preto, nesse sentido, apenas dá a sua característica e não diminui. Não serve como um adjetivo que diminui, né? Então por isso a escolha dele por preto, e até um posicionamento bastante interessante que ajuda a gente a discutir tudo isso, cara. Porque até o fato da gente se atrapalhar um pouco com a nomenclatura demonstra a nossa ignorância, né? Eu digo por mim, de minha parte. Distanciamento, e como as próprias palavras acabam sendo utilizadas diariamente, elas acabam reforçando também representações que a gente tem e que aceitam, que acabam reforçando essa diminuição do outro. Então é por aí. Né? Assim, é um problema que historicamente a gente, né, primeiro que é um adjetivo meio ruim, né, cara? Né, a gente sempre usou, eu estou generalizando aqui, posso estar falando besteira, mas muita gente fala, olha que negra bonita, né? E nunca fala, olha que mulher bonita, né? A gente sempre bota um negro na frente ali, para diferenciar de uma forma ou de outra. Não sei se todo mundo faz isso, mas eu já percebi muita gente fazendo dessa forma. Às vezes querendo elogiar, mas botando a palavra negro na frente, ou preto, tanto faz. E em vez de falar, olha que homem bonito, ou olha que mulher bonita, mas vem a palavra antes. Ou olha que negra bonita, olha que preto bonito, né? Ou negro bonito, que é estranho, né? Outro dia a gente estava conversando em casa sobre isso. E eu sou um cara mais escuro, minha avó era negra, então a gente estava conversando sobre isso. É um papo que rende. Mas é legal o teu exemplo. E a gente, né? Desculpa. E a gente nunca sempre foi, na grande maioria das vezes, eu sempre escutei a pessoa falar a palavra negro aqui no Brasil. Quando eu viajei para fora do Brasil, eles não gostam de ser chamados de negros. Eles preferem ser chamados de preto. Então, vem bem nessa linha do Babu. Mas aí é uma questão histórica que teria que se estudar, né, cara? A gente fala muito por escutar o que os outros falam, né? E aí a gente vai reproduzindo. Mas isso deixa bem claro como as palavras ajudam na construção do simbólico, das representações que a gente faz, e por isso que é importante escolher bem as palavras, e alguns termos devem deixar de ser utilizados. Tem a galera que reclama, é o discursinho do politicamente correto. Não é, amigo, não é. O uso da palavra ao longo da história vai construindo representações, e a gente vai naturalizando alguns comportamentos que não devem ser naturalizados, e esse aí talvez seja um deles. Assim, a gente se acostumou a usar o termo, e se o termo for nesse sentido mesmo, a gente estiver fazendo uso errado, tá louco, vamos trocar então, né? E a importância de se dar voz também a quem sofre essa opressão. Eles vão saber claramente mencionar o que é o correto, o que não é, né? Mas difícil, né, cara? Agora, assim, ó, como que se resolvem essas questões, essas diferenças? Porque eu só vou fazer que sentido que eu te faço essa pergunta? Porque para alguns vão dizer assim, eu não tenho dívida nenhuma com os negros, eu não escravizei ninguém, diria um certo presidente. Eu não tenho dívida nenhuma.
E para outros ainda vão dizer assim, não, mas a abolição a abolição da escravatura já surgiu, já veio, não tem mais escravidão. Mas não é só o decreto, só a legalização de uma atitude errada perante uma determinado povo que garante que o mal está sendo feito. Não. Mesmo com mais de 100 anos da abolição da escravidão, a gente continua vivendo racismo aí. E aí? Então não é o que está escrito só, são as atitudes, são os valores que continuam. E aí a pergunta é, como que a gente transforma isso? Ah, Eduardo, que difícil essa pergunta, cara. Realmente eu queria saber te responder ela, mas eu não sei, realmente eu não sei. Eu acho que talvez com uma questão de mais educação em relação a todo mundo, assim, né? Sem diferença entre a cor de um ou de outro, mais educação para todo mundo, assim, mais oportunidade para todo mundo também, deixar pessoas em relação de igualdade, assim, porque, sei lá, pega o Brasil aqui, a grande maioria talvez seja negro, e negro, e a grande maioria são os mais pobres também, né? Então, tem, sei lá, cara, tem vários problemas que não estão só relacionados à cor, tem muita coisa a mais nesse bolo aí para se tratar, cara. Porque se tu pegar no futebol, onde a gente está falando, a grande maioria desses atletas negros que estão sendo maltratados são pessoas com bastante dinheiro, sabe? O Daniel Alves não é um cara pobre, né? Talvez a raiz dele, lá o começo, né, a origem seja pobre, mas agora não, é um cara com bastante dinheiro, e as coisas não mudaram, cara. A questão da cor dele ser um pouco mais escura do que a do outro ainda cria essa polêmica, esse insulto, esse preconceito, né, é estranho. Eu não sei como é que... Eu gostaria de ter resposta para essa tua pergunta. Eu te coloquei numa cilada aí, desculpa, né? A gente nem ensaia, te coloca numa cilada. Mas, na real você deu a resposta, cara. É educação, né? Sim. É um processo de a gente construir valores, significado para as coisas. Isso é um processo pedagógico, é um processo educacional. A gente faz isso juntos, né? Com as pessoas, na interação. E aí, a partir desses significados, a gente tem que mudar as nossas atitudes. Então, assim, considere que se a gente aceitar que o mundo é racista, que o futebol é racista, significa que alguma coisa a gente tem que agir diferente em algum aspecto para que isso deixe de acontecer. Porque, do contrário, se for apenas um discurso vazio, uma fala apenas, e não se transformar em atitudes, ou não se efetuar realmente aí o processo educacional do qual eu estou falando, a gente não vai mudar. A gente vai perpetuar essa situação. E aí vão se passar, a gente está discutindo aqui há mais de 100 anos. Aí lá na frente vai ter um outro podcast aí, daqui a 300 anos, os caras falando, nossa, há 400 anos a gente está discutindo isso e não mudou, né? Então é um processo que envolve o trabalho com valores, com conceitos, com significados, o compartilhar dessas ideias e a transformação de atitudes. Mas isso parte da gente reconhecer que vivemos numa sociedade que tem o seu lado racista, o seu lado opressor. Isso tem que ser reconhecido. Do contrário, as pessoas vão achar que estão vivendo bem. Ah, não, esse é um probleminha que nem tem. Ah, não, mas nem foi tão sério, não. Ou o que dava mais raiva, assim, eu nem não sou racista, eu tenho até amigos, né? Recentemente teve umas falas assim, para, né, amigo? Enfim. Tem até amigos negros. Eu não sou homofóbico, eu tenho até amigos gays. Eu adoro eles. Mas meu filho eu não quero. Mais ou menos. Se eu tiver um filho, eu dou uma grande maioria das vezes é assim, né? Tá lá. Meu amigo. O papo sempre vem para essa linha, assim. É um problema. E a gente... Bom, enfim, eu acho que é por aí, cara. O assunto não se encerra. Antes de tu acabar, Eduardo. Claro. Antes de tu acabar, teve o caso do Malcolm. Tu lembra do atleta Malcolm?
Que era do Corinthians? Jogador que era do Corinthians. E isso, foi pro Barcelona e ele foi contratado pelo Zenit da Rússia. E a torcida do Zenit fez um baixo-assinado que não queria ele porque ele era negro. Caraca, olha isso. Não queria ele no clube porque ele era negro. Né? Essa reportagem eu tenho, não sei se tu chegou a ver, depois eu te mando. Mas é assim, cara, tá acontecendo direto. É vergonhoso. Sim, é não, vergonhoso. a atualidade está nos mostrando uma faceta muito triste da humanidade, mas que pode ser transformada, tá? Porque a gente vê, eu trabalho com crianças, cara, a gente vê atitudes nas crianças que, se a gente simplesmente não estragar, deixar florescer, a gente vai ter um mundo muito melhor por vir aí. Vamos fazer o seguinte, já deixar essa matéria que você mencionou, a gente deixa na descrição desse episódio aqui, se alguém tiver interesse em acessar também, assim como outros materiais que a gente for encontrando para compor os episódios, a gente pode sempre fazer isso, para aquele nosso amigo Sim, ouvinte. Claro. Fechamos então, Lenine, mais uma parolagem? Acabou, né? Acabou. Foi curto o papo, porque o papo é para se render muito mais, né? Tem muito assunto. Sim. Mas é o nosso tempo, né? O nosso tempo é mais ou menos esse. Beleza, então, meu amigo. Cara, ficou coisa por falar, vai ter gente que vai falar, pô, não falou disso, não falou daquilo, mas é um pouquinho que deu para se falar, mas tem muita coisa para se tratar em relação a isso. Exato. E o bate-papo pode rolar aí, né, cara? Nos procurem, entrem em contato, a gente vai discutindo, né? Sim, claro. Valeu, cara. Um grande abraço aí, até o próximo episódio. Valeu, Eduardo. Um abração. Um abração para todos.